Como ser um líder em 9 princípios. Você quer saber? Vem com a gente! Fala, jovens! Aqui é a Samara. Aqui é a Amanda. Nós somos as gêmeas do Jovem Acima da Média e a gente quer falar sobre liderança hoje. E melhor que isso, a gente quer unir a liderança, que é o nosso quarto pilar, com a comunicação, que faz parte do nosso terceiro pilar do Jovem Acima da Média. Essa metodologia completa não é o intuito do vídeo explicar isso, mas Não se você quer entender realmente sobre liderança, que é o nosso vídeo todo sobre isso, com o apoio do Dale Carnegie, que você vai saber mais à frente, você já pode se inscrever aqui embaixo. E se você já é inscrito, não esquece de ativar o sininho, porque toda vez que a gente liberar vídeo novo, você é ativado lá no seu celular, no seu notebook, vai ser notificado e você não vai perder, né? Exatamente, horários estratégicos pra você ver e realmente poder acrescentar no seu dia a dia, beleza? Então bora lá pro vídeo agora. Esqueci de curtir. Eu pensei que você fosse lá curtir, ao invés de ativar. Hoje a gente vai abordar 9 princípios que realmente norteiam, né, esses pilares que a gente vai abordar sobre a liderança unida à comunicação. Da onde que tirou esses 9 princípios? Exatamente. Os princípios foram tirados daqui, da quarta parte do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. A gente não tá sozinha nessa. Exatamente. Não veio tudo da nossa cabeça. Tá Exatamente. totalmente embasado, né, Amanda? E claro que a gente traz pra nossa realidade, né, jovens universitários, a gente viu o que realmente, quando nós botamos isso em prática, quando que isso realmente se tornou realidade em jovens universitários, pra você entender que pode ser realidade também na sua rotina diária, beleza? Exato. Então bora pro primeiro princípio. Nós temos 9, vamos passar mais rapidinho, porém com muito conteúdo. Então se você quiser pegar um papel e uma caneta, essa é a hora, tá bom? Pega, dá uma pausa rapidinho e volta aqui, porque a gente já vai começar com o princípio 1. Exato, o princípio 1 da quarta parte do livro, lembrando rapidamente, essa é a quarta parte do livro. Se você chegou até aqui, você já deve ter fuçado o nosso canal no YouTube e visto que tem outras partes liberadas anteriormente. Não é ao acaso, são as partes que nortearam, né, a divisão desse livro aqui. A gente está na última parte desse livro, que é sobre liderança. E nesse título, né, nessa quarta parte, ela é denominada assim: Seja um líder. Como mudar as pessoas sem ofender nem criar ressentimentos. Uau. Por isso, assim, algo extremamente necessário, a gente precisa disso enquanto jovem, enquanto médico, engenheiro, independente da sua formação, da sua graduação, o jovem precisa hoje pra empregar hoje e amanhã também, entendeu? Exato. E indo logo pros princípios, dos 9 que a gente vai abordar, o primeiro deles fala assim: comece com elogios e reconhecimento sincero. Esse primeiro princípio é pra você dar de cara com a pessoa. Pô, você tá lá no ambiente de trabalho, no estágio, na faculdade, num projeto de extensão, no grupo de iniciação, na empresa, em qualquer lugar, gente. Tá lá e você vê alguma coisa que precisa ser reconhecida, ou você vê alguém fazendo uma coisa legal, não deixe de dar o seu feedback positivo, que é realmente um elogio sincero, um elogio honesto. Com certeza. Isso é muito bacana, isso é muito reconhecido. Isso a gente tem vários cases, assim, do quanto isso valeu a pena a gente executar isso no nosso dia a dia, nas nossas reuniões. Seja em trabalho, que já foi um exemplo meu, um job mesmo que eu faço, seja em grupos de pesquisa com colegas da faculdade, que nem a Samara citou. Quando você se dispõe a dar uma palavra positiva sem ser solicitado, certo? E sem ser obrigatório que todo mundo fale, você se prontificou, cara. Imagina só, você viu algo bom em alguém e se prontificou a fazer aquilo, a dar aquilo e em troca de nada, essa é a questão, em troca de nada. Porque você entende que a outra pessoa fez algo bom e merece esse reconhecimento. E se você tá chegando no ambiente, é novo naquilo, legal, vai ser muita coisa nova pra você, então use e abuse desses elogios. Sim. Mas se você já tá há um tempo, meninas, eu não tô num grupo novo, não tô na... Calma, é só você mudar a forma de olhar. Poxa, a pessoa sempre faz isso, mas ela nem sempre é reconhecida porque já tá normal aquilo. Então sim, preze e vá lá, seja atencioso, intencional ao dar um elogio sincero e honesto, né, mano? Com certeza. Bora pro princípio 2, então? Bora. O princípio 2, ele é denominado assim: aponte os erros alheios de forma indireta. Este princípio tá muito relacionado com os feedbacks. Como que você vai apontar os erros alheios? Poxa, ninguém é perfeito, todo mundo erra. Então como que eu vou falar pra Amanda quando ela errou, como pra não criar ressentimento? A parte 4 falando isso, é liderar sem criar ressentimento da outra pessoa. Exato. Então ele traz a metodologia, que depois a gente fala, já tá a crítica sobre a metodologia, mas Dale Carnegie tá falando, Dale Carnegie já disse. Então, tá dito, né, meu Brasil? Essa maneira como ele faz, esse método que ele explica e compartilha realmente, é você trocar uma palavra por outra. Quais palavrinhas são essas? Geralmente a gente fala assim: nossa, Amanda, seu cabelo tá lindo, mas... Mas você não me ajudou a pentear o meu. Mas não sei o que, não sei o que. Quando a gente usa o mas, isso gera, geralmente no inconsciente das pessoas, anula todo o positivo que a gente falou.
Exato, isso é muito forte, sabe? Porque Sim. a pessoa, você deu uma palavra inicial que foi um elogio, e pode ter sido sincero ou não, mas a partir do momento que você usou o mas, a pessoa já, tipo, falou isso só porque quis me criticar agora, entendeu? Só pra, tipo, amaciar pra depois vir com a paulada, sabe? Vai ficar nessa perspectiva. E é justamente isso que o Dale Carnegie, ele vem a combater. Ele fala, tente trocar essa palavra mas por outra. E aí, antes de falar essa outra palavra, eu vou dar o exemplo da frase, né? Ela poderia ter falado assim pra mim, nossa, vou falar pra você. Nossa, Samara, seu cabelo tá muito bonito. E se você continuar arrumando ele assim, ele vai conseguir crescer daqui 2 meses, por exemplo. Perceberam a palavrinha? Perceberam aí? Ela não usou o mas, ela usou o e. Essa mudança tão pequena, é uma sílaba, cara, é uma letra, na verdade. É tão pequena mesmo, mas ela faz toda a diferença. Melhor. E ela faz toda a diferença. Então, conseguir mudar isso, tá vendo que eu acabei de fazer aqui de uma maneira diferente e fui lá e mudei? É exatamente isso. É a gente parar e pensar realmente nas nossas falas, como a gente consegue mudar, como a gente consegue melhorar com base no que Dale Carnegie fala. E a nossa crítica, que eu vou dar um pezinho de crítica no final, porque o título fala assim, aponte os erros alheios de forma indireta. Esse indireto seria usando o e no lugar do mas. Porém, todavia, entretanto, eu quero que esse indireto significa pra você uma maneira que não seja rude, mas que não deixe de falar. Não vale a pena nenhuma eu falar pra você, olha, só massageia e a pessoa acaba que nem entende se é uma crítica. Ser eufêmica, né? Uma figura de linguagem que você suaviza tanto que a pessoa nem entende. Nem entender. Ela não sabe nem como melhorar. Você não tá sendo específico, não tá sendo claro pra pessoa. E ela, já que você tá dando indireta, amado, se você precisa e quer que ela mude aquilo. Porque dar uma crítica, né, um feedback só por dar, não faz sentido nenhum. Você deu e você automaticamente já espera mudança. E você não vai conseguir a mudança se você não deixar claro o que você quer. Então, isso direto, como a Samara falou, não pode ser algo abstrato. Tem que ser algo claro, específico, só que não de forma rude, não de forma insensível. Um exemplo bem rápido sobre isso é você talvez elogiar alguém que tá chegando na reunião e ela chegou atrasado. Poxa, você pode falar, poxa, eu gosto muito de você nas reuniões, gosto da sua participação nas reuniões e seria interessante que você chegasse mais cedo. Isso daí, talvez ela nem lembre que ela chegou atrasado no dia X. Mas se você usar esse e, fala assim, naquele dia que você chegou na reunião 1h45 e começou 1h40, seria bem melhor. Isso daí não deixou de dar o feedback, foi um feedback positivo, usou o e e tudo mais, mas não ficou tão indireta a ponto dela nem saber que feedback é esse, da onde que tá vindo isso. Exato. Então espero que tenha ficado muito claro pra vocês, porque isso a gente quer transmitir. A sinceridade tem que estar acima de tudo. A maneira, a técnica, ela muda um pouquinho, mas é sempre embasada na sinceridade. Com certeza. O princípio 3, então, partindo já, ele é denominado assim: fale sobre os seus próprios erros antes de criticar o outro. E esse terceiro princípio, então, ele tá bem literal aqui, o que ele quer dizer, né? Qual é o sentido de eu apontar os erros da Samara, os erros dela, os erros do irmão dela, os erros do namorado dela, os erros do pai, do tio dela, sem em nenhum momento... E outra, pensa só, eu tô só apontando. Chega um determinado momento que as pessoas vão falar assim, tá, a Amanda aponta tantos erros das pessoas, mas e os dela? Será que ela enxerga? Isso é muito importante. Isso é muito questionado. Será que você enxerga os seus erros? E que fique claro uma coisa, você pode até enxergar, mas se você não mostrar que você enxerga, as pessoas não vão saber que você enxerga. Total. Fato. Total. É aquela coisa, não adianta você fazer, você tem que mostrar que você faz. Exatamente. Então, quando ele traz nesse terceiro princípio, de você falar sobre os seus próprios erros antes de criticar o outro, é que você entenda que talvez na sua história, no seu desenvolvimento de aperfeiçoamento, você já errou naquilo. E talvez a pessoa que tá aprendendo agora errou. Mas e você, ao reconhecer um erro seu já naquela área, vamos supor, você consegue dar com mais leveza e a pessoa entender que também não é ela a pior pessoa do mundo naquilo, mas sim é o momento que ela errou, e aí então ela merece ouvir aquilo pra ela melhorar. Gente, é muito simples na prática. Essa aqui é uma coisa muito simples, que é você realmente colocar o reconhecimento do seu erro antes de querer apontar o do próximo. Olha, eu também sei que eu errei nisso, na verdade quando eu fazia isso eu era bem pior e agora você tá fazendo bem. Porque é exemplo. E depois vai lá e fala, poxa, mas você poderia fazer melhor de tal forma, né? Exato. O exemplo não foi nem assim, não aconteceu literalmente, né? Mas pensando aqui no nosso dia a dia, pra você ficar claro também, talvez faça sentido pra você no seu dia a dia, tá? Por exemplo, eu e a Samara, a gente costuma ficar muito juntos, trabalhar juntos no mesmo quartinho. Mas, e uma questão que precisa estar muito alinhada entre nós é a nossa organização de horários, a nossa organização de mesa, de horário de reunião, porque às vezes a gente quer falar ao mesmo tempo e não dá no nosso mesmo ambiente.
Então, hoje, 2021, não dá. Hoje, 2021, exatamente. E uma coisa interessante que eu posso reconhecer nela quando ela erra algumas vezes e reconhecendo anteriormente em mim, que eu também já erro, é algumas vezes nessa clareza de organização de horários. Falar, olha, Samara, nessa semana você... Eu sei... Ó, vamos supor, vou voltar aqui, recapitula, ó. Volta pra esse branco. Olha, semana passada eu tive muita dificuldade em reconhecer, em organizar os meus horários de reuniões, então eu acabei te prejudicando. E essa semana eu percebi que aconteceu com você, e isso acabou prejudicando nós duas também. Vamos mudar? Vamos ajustar? Vamos melhorar? Exato. O que eu fiz? Eu reconheci um erro meu antes de reconhecer o dela, antes de notificar o dela. Esse foi um exemplo que tínhamos erros em comum, né? Mas pense isso em outras esferas também, quando os erros também são diferentes ou iguais. Partindo agora para o quarto princípio, ele também é muito literal, muito didático, você vai conseguir aplicar com certeza logo em seguida desse vídeo, tá bom? Qual que é o quarto princípio? Faça perguntas em vez de dar ordens diretas. Este quarto princípio tá querendo que você faça o seguinte, ao invés de falar, Amanda, lava a louça agora, pelo amor de Deus. Fala, Amanda, o que você acha da gente lavar a louça, eu te ajudar, ou você lavar a louça antes do café da tarde? Pronto. Eu mudei a forma de dar uma ordem pra ela e fiz uma pergunta. Ou então falando de mais tarefas, né? Tem que limpar a casa, lavar louça e, sei lá, lavar roupa. Samara, vamos organizar pra ver qual seria a melhor ordem pra gente? O que você acha? O que você propõe? Eu já sei o que tem que fazer, ela também já sabe o que tem que fazer. Mas será que cabe a mim, enquanto líder, nesse exemplo aqui, falar com ela exatamente o que deve ser feito em tal horário, tal ordem? Será que vale a pena? Será que o líder ele não tem a característica de ouvir, de pedir opinião, de demonstrar com que a pessoa tem autonomia suficiente para também crescer e para também opinar naquele formato? Total. E quando a gente traz um exemplo rápido dentro de um grupo de estudo, dentro de uma pesquisa de extensão, você é líder daquela pesquisa, você é líder dentro de um cargo de movimento empresa júnior no estágio, seja qual for. Você tem que liderar, gente. Às vezes quando você lidera, você tem que dar ordens, na verdade. Esse dar ordens poderia ser, que tal você pesquisar em tal site antes de fazer tal coisa? Você já poderia falar, poxa, pesquisa em tal site. Mas você muda isso, muda a forma de falar, e isso vai trazer mais leveza na sua comunicação com o seu liderado e vai fazer com que ele não seja ressentido com você. Nossa, o meu líder, ele só manda fazer coisa, não sei o que, não sei o que. Gente, isso é tão real, tão real. Muito. Samara falou, que tal fazer isso e aquilo? E igual que a gente ouve muito e a gente não percebe às vezes também. Tipo, vamos fazer isso aqui amanhã? A pessoa, enquanto líder, ela poderia mandar, faça isso amanhã. Vamos fazer isso amanhã, beijo, tchau. Mas ao questionar, ao você trocar a afirmação pela pergunta, cara, muda dá uma... Nossa, a pessoa tá me questionando, tá me perguntando, tá vendo se eu tenho disponibilidade. Você faz a pessoa participar de uma decisão que você queria que fosse. Isso é incrível. E talvez uma coisa muito importante que pode acontecer talvez as pessoas, os liderados, tenham opiniões, ideias melhores do que as suas. Exato, muito Você bom. pode falar, vamos fazer um piquenique na sexta? Aí a pessoa fala, poxa, mas na sexta eu tô aniversário do meu pai, então pode ser no sábado de manhã? Pronto, ao invés de decidir e marcar a gente todo mundo, você já compartilhou tudo isso. Isso é incrível. Isso é incrível. Isso já casa com o próximo princípio, que eu tava aqui folheando, tentando achar ele. O princípio 5, ele fala assim, preserve a dignidade do outro. E talvez você não tenha feito o link agora do princípio anterior para esse. Mas a importância da dignidade enquanto líder, lembrando, nosso vídeo é sobre liderança e comunicação. Enquanto líder, perguntar, questionar o seu liderado e manter ele mesmo, trazer ele para o nível superior, porque quando você é questionado por um líder, você se sente importante. Sim. É você minimamente tiçar a dignidade dele. Você tá aumentando, você tá dando valor para ele. E não tem nada melhor do que pessoas estimuladas, pessoas se sentindo importante no ambiente de trabalho, de estudos. Exato. A gente tá tão combinando isso aí que faz muito sentido, gente. E eu quero falar uma coisa rapidamente sobre isso, porque quando a gente não segue os outros princípios, a gente tende a ferir a dignidade. Nossa, mas não, eu nunca que eu firo, nada a ver, menina. Não. Simplesmente não seguir o que a gente acabou de falar dos outros princípios, você já está, talvez, ferindo devagarzinho, mas ferindo. Quando a pessoa não consegue reconhecer que ela está num ambiente de trabalho feliz, que o líder dela é gente boa, carismático ou coisa do tipo, quer dizer que ela não está se sentindo livre. Quando a pessoa não tá livre necessariamente, alguma coisa tá pesada pra ela. E quando tá pesado, talvez ela tá sendo menosprezada, talvez ela tá sendo subestimada, né? Quando você passa por tarefa tão mais fácil, porque você não sei se vai dar conta. Várias coisinhas vão fazendo com que a dignidade dela seja cada vez diminuída. E isso é muito ruim pro ambiente de trabalho, de estudo, de vida, né? Total, demais. E se você tá até aqui e
tá pegando o feeling, tá fazendo sentido esse vídeo, a gente tem um pedido que, na verdade, ele é bom pra você, tá bom? Porque você tem a capacidade, você tem o poder de fazer com que esse conteúdo chegue pra mais jovens e você crie esse ambiente de pessoas que saibam liderar, que saibam falar e se comunicar com as pessoas, Imagina só se um grupo de 6 pessoas que você tá trabalhando, estudando, visse um vídeo desse. Pois é, Meu entendeu? Deus. É desse Isso naipe. daí, isso daí você não precisa falar pra eles, é só pegar e curtir esse vídeo e mandar pra essa galera também. Exato. Envia no grupo aí e fala assim, gente, assiste aí. Importante, deixar. A gente faz o resto, entendeu? Deixa Então, o resto com a gente. não deixa de curtir, de já seguir o canal. E se você já quiser compartilhar, compartilhe esse conteúdo. Porque conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Bora lá? Bora pro próximo princípio, então. Esse princípio 6, ele aborda assim. Elogie todos os progressos, mesmo o menor deles. Seja caloroso ao demonstrar reconhecimento e prodígio nos elogios. Este princípio, gente, já partindo pros 3 últimos aí, ele é muito importante, porque às vezes a gente tem uma meta gigantesca. É publicar um artigo, é bater tal meta de vendas, é fazer a prova e tirar 10, coisa e tal. Mas a gente esquece de progredir, de elogiar e de comemorar o progresso. A gente sempre fala que o mindset do jovem acima da média não é aquela pessoa imediatista, que é atalho. Ela é a mentalidade do progresso, o mindset do progresso. E esse mindset precisa ser reconhecido. O progresso precisa ser vivenciado, que você tá vivendo. Total, você tá total. assistindo esse vídeo, faz parte do seu progresso de aperfeiçoamento nas suas soft skills. Com certeza. A gente está fazendo como um guia aqui pra você melhorar nisso. Então isso daí, ao final desse vídeo, você poder falar, caraca, que top, eu aprendi muito no vídeo. Esse simples que top é um elogio a você mesma. Você pode se comemorar, não, deixa eu pedir, sei lá, fazer uma coisa. Hoje eu vou na praia rapidinho. Poxa, isso daí é comemorar os pequenos passos. Isso aí é muito importante quando você tá falando de equipe, então. Com certeza. Quando você tá falando de equipe, então, um líder conseguir ter essa mudança de chave. Falar assim, olha, todo mundo ao final da semana cumpriu os prazos. Cara, cumprir prazo às vezes é muito difícil. Exatamente. Às vezes é muito difícil. Todo mundo chegou a cumprir o prazo. Vale uma coisa de happy hour pra todo mundo. Sei lá, uma videochamada, todo mundo junto aí, descontraído. Vale mandar uma lembrancinha, um bombom por correio, sei lá, qualquer coisa. Comemorar e principalmente elogiar. Vale elogio em conjunto pra todo mundo, né, Amanda? Exato, então fica aqui a dica desse princípio 6, tá bom? Faça reconhecimentos sinceros. Ele bota que seja caloroso ao reconhecer esse progresso. Não é porque é um progresso que ele tem menos valor, muito pelo contrário. Ele tá sendo caminhado, né, estimulado pra atingir o objetivo final. Se fosse pra comemorar só no final das Olimpíadas, né? Ave Maria! Tadinho dos atletas, né? Porque a cada treino bem sucedido, a cada não sei o quê... E são em 4 em 4 anos as Olimpíadas, entendeu? Meu Deus, tudo por causa de uma medalha. Mas bora lá. Bora lá, princípio 7, então, de como você ser um líder e falar com as pessoas, né? Mudar as pessoas sem ofender ou causar ressentimentos. Princípio 7, dê ao outro uma bela reputação para manter. Este princípio é muito incrível, ele é muito incrível mesmo. Ele vai fazer, se você entender ele e aplicar, você vai conseguir dar um salto quântico no seu nível de liderança. E no seu nível de relacionamento com as pessoas também. Não é só se você tiver em cargo de liderança, tá bom? Por exemplo, vamos exemplificar numa aplicação aqui, numa situação real. Samária Amanda mude atrizes. Atriz. Eu falar tudo. Bora! Por exemplo, bora lá. Quando eu quero falar pra Amanda, convidar ela ou fazer com que ela participe de um desafio novo, de um projeto novo, aqui no Jan, a gente tá começando a lançar alguma coisa nova, eu falo, Amanda, eu sei que você é muito compromissada, nossa, as pessoas reconhecem isso, eu vejo seu namorado fala, sua mãe fala que você é muito pontual até, você consegue sempre chegar, entregar as coisas no prazo. Eu não sei se você vai estar disponível, mas eu queria muito te convidar para um projeto novo. Eu acho que a gente vai fazer muito barulho com aquele galera do Jan se a gente abrir um projeto novo e dizer aqui, dizer aqui. Ponto, parênteses aqui. Amanda, antes de aceitar ou não, já tá com um sorrisinho, já gostou do elogio antes. Por quê? Eu, querendo ou não, eu rotulei a Amanda como uma pessoa que é organizada, que cumpre prazos, que é compromissada. Isso daí, a pessoa que tá recebendo, seja eu, seja você, seja a pessoa, seu colega, ele vai, com unhas e dentes, tentar manter essa fama. Exato. Porque é uma fama que ela ganha. Isso é incrível. É uma fama. Primeiro porque você tá fazendo um dos primeiros princípios lá, que é reconhecer, é ser sincero. Você tá gerando elogios sinceros sobre a pessoa. E mais, você, ao passo que você tá solicitando algo, tá dando um cargo novo, tá dando uma tarefa nova, você tá falando que, olha, eu tô te contratando, tô te chamando, tô te convidando por conta também da sua reputação. E é ela que
que você deve honrar, entendeu? Porque Exato. também se não tivesse a reputação, você poderia chamar qualquer pessoa. Foi você, por conta disso que eu sei de você, e eu quero que você também honre isso nessa nova tarefa, por exemplo. E é muito legal, porque a pessoa se sente importante e você faz uma coisa que ninguém faz, que é realmente rotular, Exato. é especificar, é detalhar, é elogiar ela antes disso. E isso é uma frase antes que muda todo o jogo. Eu poderia apenas convidar ela, ela pode falar assim, na minha agenda, eu acho que não, me desculpa. Mas se eu já fiz todo esse background aqui, pesquisei, entendi, elenquei quais elogios vou dar pra ela, cara, é muito mais, a chance dela aceitar é muito maior. E é muito legal você ter pessoas no time, na equipe, no projeto, no estudo, que tá engajada, que sabe do valor dela, que tem a moral elevada. Gente, esses princípios estão se casando, vocês estão vendo, né? É muito legal. Estão se casando e a gente vai partir pro próximo agora. O próximo princípio é o princípio 8 e ele é chamado assim: encoraje. Faça o erro parecer fácil de corrigir. Isso é muito legal porque nos exemplos que Dale Carnegie traz no livro sobre esse princípio, ele aborda algo muito casual, algo que ocorre assim no dia a dia. Ele dá exemplos não da universidade, porque nós estamos aqui com esse papel, trazer para sua realidade, você entender. Mas os exemplos que ele traz é quando ocorre algo naturalmente, e aí você tá no... Vamos supor um exemplo, né? Você tá num grupo de faculdade e aí o grupo ele tem uma determinada dificuldade, que é, por exemplo, sei lá, algo tecnológico, o seu grupo não tem capacidade pra isso. E naquele momento, as pessoas do grupo, elas encaram aquilo como algo absurdo de ser resolvido. Como algo, meu Deus, vamos ter que contratar alguém, meu Deus, isso não dá. Muitas vezes nem começam a pensar em soluções, né? Começam só a engrandecer o problema. Nossa mente é bombardeada por dificuldade. Bombardeada, exatamente. E nesse momento, um bom líder que está sendo treinado por esses princípios aqui, ele entende que é muito mais relevante para ele encorajar as pessoas a entender que o erro, ele pode ser fácil de ser corrigido. E mesmo se não for, entre aspas, fácil, e depende muito do que é fácil pra você, às vezes fácil é um mês de duração pra resolver, fácil é um minuto, é um dia, independente do tempo, também da quantidade de execuções, o fácil, ele deve ser encorajado, quando você tem a clareza e o passo a passo daquilo ser resolvido. Então o líder, ele tem esse papel de encorajar os seus liderados, as pessoas que estão ali, a entenderem aquele problema, aquela situação, né, porque nesse momento ele tá falando de problemas, de erros, entender que eles podem sim ser corrigidos. Incrível, incrível, incrível. Fazer isso na prática vai mudar o jogo total seu e da sua equipe, e dos seus colegas, e da sua realidade, faculdade, do estágio, tudo, tá bom? Exato, e aí você já pode unir com o princípio anterior. Deixa eu ver o outro, qual que era aqui. Quando você faz perguntas em vez de dar ordem. Você pode chegar e falar assim, eu quero que alguém resolva isso, eu quero que você enquanto líder. Eu quero que alguém proponha até amanhã. Né, na verdade. Que você até amanhã, que alguém até amanhã me dê uma solução desse problema, por exemplo. Ou então você poderia unir esses dois princípios e falar, vamos pensar em algo hoje à noite? Vamos pensar em algo, vamos contratar alguém para tentar resolver isso? Vamos fazer... Enfim, você poderia unir os dois princípios e agir em prol da solução, que é o que o líder ele tem também que fazer. Partindo pro último princípio... Não, chegamos 9 pra errar no último. Ei, maravilha! Partindo pro último princípio do livro Dale Carnegie, parte 4, falando sobre liderança, atrelando comunicação na liderança perfeitamente. Lindo. E a gente, com essa missão de trazer pra sua faculdade, pro seu estágio, pra sua realidade universitária, princípio novo é o seguinte: faça o outro se sentir feliz por fazer aquilo que você sugere. Esse princípio vem fechar mesmo todos esses 9 princípios que a gente trouxe pra vocês, do qual você já entendeu desde o primeiro, segundo, terceiro, todos que a gente passou, que o intuito dele em todos os momentos é abordar com que o líder se refira ao seu liderado como importante, como alguém que faz parte, como alguém que tem espaço, tem voz e tem vez naquele lugar e naquela tarefa. Isso é muito importante que seja entendido. E que caia por terra aqui que liderança é só em empresas, tá bom? Se você chegou até aqui e não entendeu isso até ainda, amado, segura aqui, tá? Tá na hora agora. Tá na hora agora, não sai desse vídeo enquanto não entender isso. Liderança é um comportamento, primeiramente. Você tem que se liderar, então você passa a liderar outros. Liderança é dentro da sala de aula. Liderança é você perante os seus estudos. Você tem que ser líder, você tem que ser ativo nos seus estudos. Liderança é num grupo, é num estágio de verdade, é em qualquer momento em que você realmente tem essas características que a gente elencou até agora. E esse princípio 9, quando ele fala que você tem que fazer com que o outro se sinta importante por fazer aquilo que você sugere, você está dando uma nova visão para essa importância. Você está fazendo com que o seu liderado veja significado e importância naquela ação, naquela tarefa que ele vai executar. Exato. O importante do princípio novo é a gente falar sobre a tarefa. Eu falei pra Amanda, elogiei ela, criei reputação nela, ela aceitou entrar no desafio novo. Mas isso era tudo que era meu já. Exato.